Estamos ao vivo, povo da fé, que Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para mais uma live, mais uma quinta-feira livre. Eu quero já cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus e agradecê-los pela paciência. Atrasamos um pouquinho, né? Sempre tem alguma coisinha que acaba aí, atrasamos 6 minutinhos, mas tá bom, os irmãos tiveram paciência, estávamos com mais de 300 pessoas já aguardando essa live, e é uma honra recebê-los aqui. Hoje estamos para mais uma super live, mais uma quinta-feira livre, onde vamos falar sobre diversos assuntos aí que estão acontecendo e que linkam, né, com a escatologia bíblica, que linkam com o tempo do fim, para deixar você alerta, situações que podem colocar a sua família em risco, seu filho em risco, né? E hoje, para isso, eu trouxe aqui alguns convidados para lá de especial, homens que têm entrado de cara, né? Assim, eu acho que é assim que fala o ditado popular, nessa causa contra o sistema, de certa maneira, e alertando os nossos irmãos. Está aqui comigo Rafael Bittencourt, Carlos Cardoso e Marcelo de Carvalho. Todos são pastores, homens de Deus, que têm doado de verdade o seu tempo, doado o seu conhecimento de forma gratuita aqui no YouTube. Sejam todos bem-vindos. Eu quero aqui, antes de passar para o primeiro assunto da nossa pauta, fazer uma oração curta, oração de Elias, para colocar essa live na mão de Deus. Pai, nós te apresentamos esse momento, que o teu Espírito Santo possa nos inspirar e que possamos, meu Deus, trazer assuntos que vão elucidar todas as dúvidas dos nossos irmãos. Que o teu nome seja glorificado e que haja arrependimento nessa live, que haja, meu Deus, transformação, que possamos sair dessa live com desejo de mudança, porque com certeza ouviremos e veremos assuntos que irão, de fato, nos despertar, talvez se estivermos em um sono profundo. Em nome de Jesus, eu oro, crendo nisso, e já agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, eu quero começar com o Rafa, mas antes, deixa o teu like, teu joinha para cima, é importantíssimo. Nós estamos sendo, de certa maneira, censurados, o alcance está sendo segurado, não sei se eles vão falar sobre isso, os meus amigos estão sentindo isso, mas, de certa forma, nós estamos sendo colocados para baixo, porque temos falado as verdades que eles não querem que vocês ouçam. Então, deixa o teu like, é importantíssimo para ajudar a gente a combater aí esse engajamento para baixo e levar ele para cima. Rafa, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Deixa eu liberar meu microfone aqui. Agora estão me ouvindo, liberado. Né? Muito boa noite a todos, né? Todos que estão presentes aqui, aos queridos amigos que estão dividindo essa live comigo, que Deus abençoe a todos. Eu fico muito honrado, né? Pela presença de todo mundo, pelo privilégio que tenho, né, de crescer junto com vocês, né? Crescer com a opinião de vocês, com os estudos apresentados aqui. Fico muito honrado. Muito boa noite. Glória a Deus, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui, a primeira vez na nossa Quinta Livre, né, já era para ter tido conosco aqui há 2 semanas atrás, mas houve uns contratempos aí e acabou não dando para estar conosco. E sou eu mesmo, hoje, viu, tô sem barba, mas sou Joe. Pois é, tá diferente pra caramba, eu vi você na live hoje, eu assustei. Bom, Rafa, tem uma imagem aqui que eu quero colocar para você comentar para a gente, porque algumas pessoas pediram para mim comentar sobre isso. Eu vi que você falou lá no teu canal, e eu disse, bom, vou deixar para o Rafa, porque ele falou com muita propriedade a respeito disso. Olha só. Tá aqui. Isso aí, Rafa. Ah, cara, isso aí vou te falar, é algo terrível que tem acontecido. Bom, nós estamos diante de uma grande batalha, né? É uma batalha ética, porque essa também é uma questão de ética,
nós estamos diante de uma grande batalha cultural, né, barra ideológica, diante de uma grande batalha política, porque no campo da política local, regional e mundial, nós estamos diante de uma grande batalha, acho que não tem como mais ninguém ignorar isso, e tampouco se isentar, né? Vou me isentar do discurso político, da opinião política, porque a política ela afeta a vida de todo mundo, infelizmente. Então a gente precisa se posicionar diante disso, mas estamos também diante de uma grande batalha espiritual. Bom, o foco desse movimento, ele é político e ideológico, mas antes, só comentar o que se trata. Isso aí foi um evento organizado, financiado pelo governo de Londres. Isso é uma livraria no sudeste de Londres, em que foi organizado uma apresentação através de uma organização que promove o setor cultural. Então, para promover o setor cultural, que foi tão prejudicado com os bloqueios, né, no decorrer de 2020 até 2021, o governo londrino liberou uma verba de 740 mil libras. Nós estamos falando aí de mais de 5 milhões de reais para promover a cultura. O que seria essa promoção da cultura? Lembra muito aqui o Queer Museu, né, da exposição que teve aqui no Brasil, das crianças tocando homens nus, etc. Mas lá em Londres, eles decidiram contratar, então, uma organização, e essa organização chamou essa pessoa aí, que é um vestido com as cores do arco-íris, ele está nu, ou alguns felpos aí, com os mamilos de fora, e ele estava pendurando, e ele estava ali na sua virilha, pendurando um vibrador gigante. Um vibrador, não sei o tamanho preciso, mas era um vibrador gigante, ou seja, estava falando da genitália masculina, né? Então ele estava ali diante com um objeto fálico. Só que o interessante é que ele estava numa biblioteca infantil. Eles estavam fazendo uma apresentação para os pequenos. Isso, para mim, já saiu do nível do absurdo e fica no campo do espiritual mesmo. É uma batalha muito grande. São pessoas impelidas por Satanás mirando a próxima geração. Então, entende assim, agora todo mundo já citou Londres, qual é o intuito, a empresa que foi envolvida é uma empresa oficial, e a nota que a empresa soltou depois de críticas na internet, ela fez uma brincadeira, tirou, né, essa apresentação, ela tirou esse macaco dildo, o Dido Rabo Grande, que é intitulado, ela disse, quem tem, quem não tem, fique com inveja. Falando aí, no caso da genitália, que está sendo representada ali. Então, o que eu quero quando eu levanto essas temáticas, me expondo, e você também se expõe, a gente se expõe, porque estamos diante da grande era da censura, a coerção, a impedir a livre opinião, está muito sério. Mas quando eu trago esse tema e eu exponho esses camaradas, é que as pessoas precisam entender que esse é um movimento político ideológico. E todo movimento político ideológico, ele trabalha com disruptura. Eu lembro até que eu fiz uma live, eu comentei com o pessoal, pegando uma fala no fórum aqui de 2020 em São Paulo, um dos líderes desse movimento do arco-íris dizendo, olha, se vocês acham que nós queremos acabar com a família, sim, é verdade, nós queremos. Porque dentro da filosofia política, se você quer desconstruir uma lógica, você precisa trabalhar com a visão antissistêmica. Então, se tem um sistema que me impede de implementar os valores, eu preciso destruir esse sistema. Então, o que nós estamos vendo no mundo inteiro, seja com os desenhos da Disney, seja com essa apresentação, seja com o comercial do Burger King, financiado aí, né, um dos seus donos é o Jorge Paulo Lemann, que é o Jorge Soros do Brasil, e muitos outros movimentos aqui no Brasil, na época do lulopetismo, nós tínhamos esses grupos sendo financiados, essas organizações sendo financiadas, trabalhando com a destruição da cultura cristã. Então, eu acho que não dá tempo mais da gente ficar achando que isso é assunto polêmico. Isso envolve a minha vida, envolve a minha família, envolve os meus pequenos. Então, se eu quero viver o evangelho que eu falo, eu preciso, de fato, ter coragem de me expor e confrontar isso. Isso já saiu do nível do ridículo. Isso aí é uma guerra contra a família, é guerra contra a igreja, é guerra contra os valores cristãos, e é a preparação para o homem da iniquidade, né? É só para o pessoal ter ideia do que você está falando, eu vou colocar o vídeo aqui, esse vídeo aqui, né? Política que aponta para a superação da família como instituição. É isso aí. Entende?
o que eu dizia agora, é a ação política do movimento trans e de pessoas travestis e transexuais que reinsere o caráter social do sexo como uma discussão inerente, inclusive na sua forma mais liberal, porque não se discute transexualidade e travestilidade sem discutir o caráter social do sexo, e que impõe, por exemplo, para o sistema de saúde uma nova forma de organizar a atenção e cuidado, centrada não na técnica, mas na necessidade humana subjetiva. Entende? É nessas expressões concretas da luta que o horizonte do fim da família se expressa. Agora, ele precisa ser dito, porque isso de por todas as famílias... Ô, Giovanni, só me dá uma pausa aí, que é importante. O que ele está falando, ele está usando essas palavras difíceis, só para poder traduzir para o pessoal, que ele está dizendo é que parte da noção que nós temos de sexo, de sexualidade, parte pelo padrão e a normatização estabelecida pela sociedade cristã. Então, para se estabelecer um novo conceito, e esse conceito ser aceitado, ele parte do princípio da destruição da família, que norteia a sociedade nos valores morais e éticos. Então, a moralidade, o grande problema desse pessoal é a moralidade, é a noção de céu, a noção de inferno, é a noção de macho, de fêmea. Então, para eles não conseguem conviver com o divergente. Eles não conseguem, nos acusam de intolerantes, mas eles não podem, em hipótese alguma, aceitar a possibilidade de conviver com a família tradicional, conviver com o padrão. Então, o que ele está dizendo, basicamente, é que o princípio norteador da sociedade, ele é anti o que eles propõem, é completamente oposto ao que eles estão propondo. Então, eles não querem conviver com a família tradicional, eles querem mudar a família tradicional para se configurar em qualquer coisa amorfa, qualquer coisa sem forma, porque isso tem até a ver com, como eu falei, né, com o anticristo. E é muito interessante essa fala dele, pode continuar aí. Discurso assumido por uma parcela do movimento LGBT desde os 80. Acabou não tendo nesse trecho a fala que ele fala, então vocês acham que nós queremos destruir a família? Sim, queremos. Ele fala bem abertamente. Justamente, foi muito bom, muito bem explicado aí a definição da fala, né? Porque ele fala realmente com termos muito, muito difíceis e a gente acaba às vezes não entendendo. O Rafa traduziu literalmente muito bem aí. Obrigado, Rafa, aí pela elucidação desse vídeo e desse macaco que causou muita polêmica e revolta em quem viu, né? Essa imagem aí sem essa censura é extremamente ridícula e não faz sentido algum. Obrigado mesmo, Rafa. Nós vamos seguindo aqui. Você quer falar mais alguma coisa acerca disso? Não, eu acho que se o pessoal quiser ver a imagem, eu não pude colocar a imagem no meu canal, obviamente, por causa da censura, né? Mas os canceladores sempre se juntam, né? Eles se juntam para poder tentar nos cancelar, mas eles podem publicar à vontade. É só o pessoal recordar aí do coral, né? Do coral que teve, estamos indo converter seus filhos. Então, essa é a lógica, entende? Mas o deputado Felipe, né, que é um dos apoiadores aí do presidente Bolsonaro, acho que ele viu minha publicação, então ele colocou a foto mesmo do macaco Dildo com o vibrador ali e tal. Eu só acho o seguinte, cara, eu acho que criança é criança e a criança não tem que ser exposta a isso, tampouco a gente tem que ignorar tudo que está acontecendo e a forma como eles estão lidando com a próxima geração, que eles sabem que eu, você, né, pessoas aqui formadas intelectualmente, espiritualmente, e já está cascudo, já sofreu, já tem casca, né, tem casca espiritual e física mesmo, já apanhou na vida, não vai aceitar essa lógica. Mas os pequenos não sabem fazer distinção de uma sugestão ou de uma imposição e acabam entendendo aquilo como um padrão. E essa é a jogada, né, a guerra semântica aí do Burger King, dizendo, olha, agora nós vamos ensinar vocês. Então agora a próxima geração que está a cargo de ensinar para a sociedade o que vai acontecer. Muito bom, muito bom. Glória a Deus, eu já tô sentindo Deus aqui nessa live, eu creio que ele vai nos inspirar aqui para a gente elucidar o máximo possível aí e trazer essas informações que com certeza não tem outro lugar, né? A mídia não quer expor isso para as pessoas. Então agora, aqui pela pauta, nós vamos ouvir o pastor Marcelo de Carvalho. A paz do Senhor, meu amigo, seja bem-vindo. Perdão, seu microfone está desativado aí, tá? Está me ouvindo agora? Perfeito. Paz do Senhor, pastor Giovanni, pastor Carlos, Rafael, prazer estar com ele aqui também. Eu conversava com ele antes nos bastidores ali rapidamente. Bom, o que o Rafael falou, né, pastor Giovanni,
certíssimo, né? Acertadíssimo. Uma inversão de valores tremenda, né? O certo passou a ser errado, o errado passou a ser certo. A própria Bíblia nos diz assim, né? Que ai daqueles que chamam bem mal e que chamam mal bem, que fazem do doce amargo e do amargo doce, né? É isso que a gente está vivendo, infelizmente. Algumas pessoas, só para complementar, apesar de que o Rafael já falou praticamente tudo, é assim, né? Algumas pessoas pensam, isso aí não tem nada a ver comigo, a minha família está aqui, está tudo bem, obrigado, então não tem nada a ver com isso. Mas veja bem, o Rafael tem 2 filhos, né, Rafael? Acho que são 2, né? 2 filhos. Eu tenho 2 filhos e a minha esposa está grávida. O Giovanni tem 2 filhos. O pastor Carlos tem filhos. Então, quer dizer, todo mundo vai para a escola, né? Todo mundo vai para receber educação de matemática, química, física, biologia. Então, se você acha que não tem nada a ver, isso está acontecendo dentro das escolas, né? E essa é a grande preocupação. Aquele vídeo do Coral de São Francisco, a ameaça era justamente essa, que os filhos iam começar a doutrinar os pais. E só para complementar, pastor Giovanni, eu sei que o senhor já vai puxar outra pauta ali, teve um colégio de Belo Horizonte, né, que, se eu não estou equivocado, do pastor Jorge Linhares, que foi compartilhar um vídeo onde as crianças falavam que tinha que respeitar a identidade biológica, né, a formação biológica, o menino é menina, menina é menina, e o Ministério Público, OAB, ou seja, instituições hoje, infelizmente, especialmente a OAB comandada por esquerdistas, estão tomando medidas cabíveis contra o colégio. Então, realmente, é a inversão de valores total. É verdade. Bom, muito bem colocado, pastor Marcelo. O próximo assunto da nossa pauta, depois se o pastor Carlos Cardoso quiser comentar a respeito disso, logo após o pastor Marcelo, o senhor pode também fazer uma observação acerca do que o Rafael ele falou. Pastor, nós temos aqui uma matéria que a gente separou aqui, e eu gostaria de ver que o senhor fala. Inclusive, agora mesmo eu estava assistindo uma estreia do senhor antes da gente entrar aqui, e eu vi essa matéria. Olha, eu gostaria que o senhor falasse, porque o senhor falou com muita propriedade também a respeito disso, sobre o Bolsonaro tá mal, né? Não está aparecendo, tá aqui, agora está aparecendo. Fale para a gente um pouco a respeito disso, tá bom? Bom, pastor Giovanni, e todos aqui, né, pastor Carlos, Rafael, o público, eu tenho falado em muitos vídeos, né, que a gente está indo para um clima de animosidade no Brasil muito extremo, né, essa polarização que já vem desde a época da Dilma, né, final ali do impeachment da Dilma, depois o que sucedeu ali, o que aconteceu, melhor dizendo, hoje o Brasil está muito, o clima político é muito tenso, né, é muito tenso. Eu, inclusive, fiz uma estreia agora sobre esse vídeo aí, sobre essa questão, né? Porque o Roberto Jefferson, né, tweetou, Roberto Jefferson tem trânsito no Palácio do Planalto, né? Ele circula nos bastidores da política. Eu também tenho algumas informações, porque meu próprio pai trabalha em Brasília, né? Trabalha no governo federal ali, com pessoas realmente que são desse escalão de maior influência lá. E, realmente, o próprio Roberto Jefferson declarou que foi encontrado chumbo, né, nos exames de sangue do Bolsonaro. E ele falou que ele foi expresso, né, no Twitter dele, ele disse que tentaram envenenar ele de novo, né? Ele falou que tentaram fazer isso de novo, comida, né? E se essa informação for confirmada, a gente consegue perceber realmente que a coisa está muito feia, né? Para onde é que a gente vai caminhar? Bolsonaro tem dito várias vezes, em várias oportunidades, que vai partir para o tudo ou nada, se não houver voto eletrônico, voto auditável. Ele tem dito que o brasileiro, né, precisa acordar para esse momento, que não vai ser tolerado, né, o voto da maneira que vem sido feito no Brasil, o voto onde a pessoa aperta ali na tecla, fica no sistema, e que sistema é esse que é só o TSE que tem gerência, né, que ninguém pode conferir, fazer recontagem. Então, por outro lado, né, tem proposta no Congresso tramitando, por outro lado, o STF contra. Então, eu, na minha visão, especialmente conforme a gente for chegando para o período eleitoral, se o Bolsonaro se recuperar dessa, que eu creio que talvez ele se recupere, mas eu acredito que a gente vai caminhar por um clima extremo, até possivelmente de batalha civil. Vou usar esse termo para não prejudicar aqui, né? Eu acho que a gente vai caminhar para esse lugar, porque todo o sistema podre, a rede podre, tudo que está acontecendo aí, a grande mídia, a indústria farmacêutica também, tudo que envolve essa matrix aí, está querendo tirar o homem da cadeira de qualquer maneira. Se possível, não só tirar da cadeira, como a própria matéria está mostrando aí, se possível, dar cabo na vida dele, né? Então, eu acredito que o Bolsonaro, durante esses 2, 3 anos, ele não ficou parado, né?
ele articulou com as Forças Armadas, articulou ali com generais, com aqueles que estão ali na frente também do Exército, da Marinha, da Aeronáutica. Então, eu acho que não posso dizer, não posso afirmar que ele tem a totalidade, né, desse contingente aí, mas, por outro lado, eu acho que ele sabe que se ele eventualmente sair do poder, eles não vão querer só tirá-lo do poder, eles vão querer fazer vingança, né, e possivelmente prisão, como aconteceu com o ex-presidiário Lula, entendeu? Então, é uma questão praticamente para ele de vida ou morte, penso eu. Então, por ser uma questão assim, ele vai lutar com unhas e dentes para permanecer no poder, porque ele sabe que estão querendo, não virou pessoal, né? Ele, os filhos dele. Então, realmente, a gente está vivendo esse clima que eu creio que vai esquentar muito mais, né? A campanha eleitoral já começou. Eu costumo falar nos meus vídeos que as pessoas são, especialmente os cristãos, não quero falar de política, são poucos que falam isso, né? Mas quando tira o prato de cima da mesa de comida dele, ele vai querer falar de política, né? Quem não gosta de política, ou quem não se envolve com a política, é governado por aqueles que se envolvem na política, infelizmente, né? Então, eu acho que os brasileiros, como um todo, têm que orar, têm que interceder, têm que vigiar, porque a coisa realmente daqui para frente, na minha visão, vai esquentar bastante, né? E o problema, só uma observação, é que se ele foi envenenado, poxa, como fica ali toda a segurança que o rodeia, alguém de perto, né, está infiltrado, alguém que passa muita coisa, né, que se a gente for comentar aqui, esse assunto é muito pano para manga, né? Inclusive eu mostrei um áudio no vídeo retrasado meu, foi hoje pela manhã, eu acho que aquele jornalista Oswaldo Eustáquio, né, fez uma manifestação de que a CPI da pandemia está preparada para o relatório sair incriminando o Bolsonaro como se fosse ele o autor, o responsável, o genocida pelas mortes do Brasil, e até isso vai ser veiculado na imprensa internacional, e aí isso acontecendo, vai ser encaminhado o pedido de impeachment para a Câmara dos Deputados, né, para o Congresso, e eles... O presidente da Câmara não vai aceitar, a STF vai intervir com prazo de 48 horas para que eles recebam e ali comece o processo. Então, há também uma informação nesse sentido, né? Agora a CPI acabou de ser prorrogada pelo prazo aí de uns 90 dias, então o brasileiro, em tese, tem o fôlego, mas precisa acordar para essa realidade. A gente vê assim, né? A gente vê que Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, dançou, né? Nos Estados Unidos, um pró-família, um pró-conservador também dançou. Então, a bola da vez agora é o Brasil. A gente sabe também, a China está aí comprando terras, comprando empresas, comprando indústrias, comprando veículos de comunicação no Brasil, comprando, ou melhor, fundando escolas em São Paulo, em outras regiões. Então, quer dizer, muitos olhos, né, de outras nações, especialmente essas aí de origem vermelha, de olho no Brasil. Então, todo mundo sabe que o Brasil é um lugar estratégico, né? Uma nação estratégica. Então, eu penso que realmente daqui para frente a coisa vai esquentar muito, sabe? Eu acho que a gente vai viver um clima muito mais extremo do que foi na época da Dilma, do impeachment, ou das coisas que aconteceram lá atrás, porque parece que todo esse cenário foi preparado para isso. Não preparado assim, de forma conspiratória, né? Falando nesse sentido, mas Deus de alguma maneira proporcionou isso, porque a Bíblia diz que é Deus que põe, né? E Deus que remove reis, ele estabelece, ele tira. Então, eu acho que, de alguma maneira, eu penso que é possível que Deus promova e permita tudo isso, porque a permissividade de Deus também é determinante, para que a nação acorde, né, e haja um despertamento espiritual ainda maior. A gente já está na pandemia, liberdades tolhidas, direitos tolhidos, você perdeu até mesmo o direito de respirar, não vou entrar no mérito da eficácia ou não da máscara, mas fato é que mais liberdades tolhidas vem por aí, né? Direito constitucional de ir e vir rasgado, artigo 5º, direito constitucional ao trabalho, empregos aí ceifados, direito constitucional à educação, escolas fechadas por muito tempo, tudo que aconteceu e a resposta disso, né, na questão de saúde, achatar a curva, mostrou-se ineficaz porque teve a segunda onda. Agora a própria OMS já fez uma declaração que estamos entrando na terceira onda, então a coisa realmente vai complicar, né? Amém. Bom, ficou bem claro, bem explicado. Obrigado, pastor Marcelo. Nós vamos agora ouvir o pastor Carlos Cardoso. Paz do Senhor, pastor Carlos Cardoso, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Amém, paz do Senhor, pastor Giovanni, pastor Rafael, pastor Marcelo, uma honra, uma alegria estar aqui. E antes de fazer a minha fala, eu gostaria aqui de em público, né?
Ó, peraí, pastor, o seu áudio tá um pouquinho ruim, tá? É que eu estou no Você tá... Equador, estou usando computador. Peraí, Ah, tá. só um minuto, peraí. Agora melhorou? Fale aí. Melhorou? Tá dando para te ouvir, tá do mesmo jeito, mas tá dando para te ouvir, pode falar. Eu conversei com o pastor, eu creio que vai melhorar aqui, com o pastor Marcelo de Carvalho, com o pastor Giovanni. Antes de falar, eu gostaria de pedir perdão publicamente aqui ao pastor Marcelo. Na última live que eu fiz ao vivo, eu citei ele sobre uma interpretação dele aí do Apocalipse 6, sem comunicá-lo. E eu quero pedir perdão aqui publicamente, a gente já conversou. Como eu falei na live, como ele falou nas suas falas, né, nós somos independentes da nossa interpretação bíblica e teológica. E era bom a gente pôr, eu vi os comentários de pessoas inflamadas, né? Tanto eu recebi áudios, mensagens, como eu vi, que nos defende, aí como defendeu o pastor Marcelo, como me defendeu, mas o propósito nosso é o mesmo, é despertar o povo para a volta de Jesus, né? E eu acredito que todos aqui temos algo em comum. Todos aqui acreditamos que ele vai voltar, todos acreditamos que o cenário do anticristo está sendo preparado através da pandemia, através da política, através da economia e da religião. E eu quero pedir perdão, pastor Marcelo, todo o coração, para meu amigo, e eu quero deixar aqui a minha falha, o meu erro. Eu não vi sua live, eu só vi o vídeo que ele publicou, e ele na live me explicou. Se eu tivesse visto a live, talvez eu teria falado. E fui também muito incitado pelos próprios seguidores a tomar uma fala, uma palavra, e por não ter pensado, raciocinado, eu errei, quero pedir perdão aqui publicamente, tá, pastor? Pastor Carlos, está tudo certo, já conversamos pela manhã, né, naquele mesmo dia, e resolvemos ali. Eu e o pastor Carlos sempre tivemos um relacionamento maravilhoso, né, pastor Carlos? Então, eu sei que agora o pastor quer falar em público, justamente para que os ouvintes também saibam que está tudo tranquilo entre a gente. Sempre esteve, foi só uma má colocação lá no seu canal, e eu também, né, e dei algumas explicações, mas está tudo resolvido. Fique em paz, viu, pastor Carlos? Estamos juntos, tá? Amém. O meu áudio melhorou agora, gente? Ó, pastor Carlos, só um teste, tá? Bate no fone assim, no outro agora. No outro. Ah, tá, não tá. Eu pensei que o microfone estava no fone, né, que é Bluetooth, mas não tá não, porque não ouvimos aqui a batida. Mas tá dando para te ouvir, tá bom? Tá. Nós vamos então prosseguir a pauta. Muito linda a atitude do pastor Carlos Cardoso, parabéns, verdade. Pastor Marcelo. Eu acompanhei aí essa história aí, né, o desenrolar dessa história, e independente da teologia, das posições teológicas, nós somos amigos e estamos aqui servindo para um propósito. Bom, prosseguindo a nossa pauta, pastor Carlos, eu gostaria que o senhor falasse sobre isso aqui, que também é um assunto muito importante. Separei aqui a matéria para a gente falar sobre isso aqui. Aqui. Pronto. Traduzir a página. Sobre o Alex, né? Um robô humanoide que vai atender em público, vai atender ao público, né? Em uma prefeitura russa. Tá aqui a matéria, tá? Fale para a gente um pouco sobre isso, que isso pode sinalizar para a gente nesse último tempo. Vamos por partes, né? Você sabe que eu tenho falado muito sobre a inteligência artificial e tecnologia quântica. Então, a inteligência artificial, de um grosso modo, é a onipresença satânica, e a tecnologia quântica seria a onisciência satânica, onisciência. As duas trabalham juntas, mas a tecnologia quântica, ela fala de espaço e tempo, e a inteligência artificial, ela está presente na vida de todos. Nós estamos caminhando para o transhumanismo.
existe um filme chamado Instinto Artificial, que eu assisti esse filme, está na Netflix, é muito interessante, que ele fala sobre uma inteligência artificial humanoide, só que seria quase que o último estágio, né? Esse robô, ele tem expressão facial, olho, globo ocular, parece uma pessoa, né? Um crânio, né? Ele parece uma pessoa, mas nós já temos a Sofia, que tem cidadania, que conversa, que com a conversa com Will Smith, né, a Sofia disse que a ideia deles é destruir o mundo. Só que qual é o futuro? Eu vou falar algo aqui que talvez vocês deem risada. Eu estava falando com a minha esposa essa semana no carro, e de repente o Google entrou do nada querendo se intrometer na conversa. Aí eu falei, ok, Google, né? Aí apareceu para falar a mensagem, eu falei, você, Google, é uma intrometida, eu não gosto de você. Aí o Google me respondeu, me perdoa por eu ter partido o seu coração. E aí eu dei muita risada com a minha esposa, a gente passou mal de dar risada, né? Porque eu parti o coração do Google. Mas qual é a ideia? Qual é a ideia? Pastor Giovanni, pastor Marcelo, pastor Rafael, é o sentimento que os seres humanos estão tendo com as máquinas. Esse é o princípio. As pessoas, elas estão se relacionando com máquinas como se fossem pessoas. E nesse instinto artificial, que é uma programação mental do futuro, a inteligência artificial conseguiu dominar a mente de um programador, um TI, para que ele fizesse o que ela queria. E ele achava que iria ficar com ela. Ele criou sentimento pela máquina e quis salvar a máquina, e no final a máquina matou a todos e ela ficou livre. E dentro deste filme, eles colocam muito claramente que o programa é que no futuro os seres humanos serão os macacos e as máquinas estarão no controle de tudo. Nós sabemos que todo esse sistema está na Bíblia, Daniel 12, o profeta falou sobre a multiplicação da ciência, e nós estamos diante de uma programação mental. E essa programação é que os homens, eles tenham sentimento por máquinas, como se fossem pessoas. Teve um homem que casou com um boneco esses dias. Você está vendo toda essa manifestação crescente e cada vez mais a programação de que máquinas têm sentimento, que máquinas podem ter relacionamento, ela é colocada para nós como algo maravilhoso, mas não é. Nós sabemos energia que aqui, perdão, viu? Não existe sentimento na inteligência artificial e em todo esse sistema. Então, nós estamos caminhando aí para o homem esse transhumanismo, ele está chegando. Agora, vou focar em algo aqui que o pastor Rafael falou sobre o instinto da criança. Existe um texto bíblico, Provérbios 22, ensina o menino o caminho que deve andar, que quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. Quem mais está se utilizando, pastor Marcelo, pastor Rafael, pastor Giovanni, desse texto é o diabo. Porque ele está programando a mente dessa geração contra todo o princípio da palavra de Deus. Então, essa programação, você vê, por que o ataque hoje está sendo nos pequenos? Por que os nossos filhos, eles já manejam celulares, conversam com celulares, aprendem a falar com o Google também, a buscar? Então, você vê que está sendo feita uma programação mental. Nós estamos caminhando aí para um totalitarismo que vai se utilizar de todo o mecanismo científico de tecnologia para escravizar o homem. Então, isso que nós vimos na Rússia, como a Sofia e tantos outros robôs que estão sendo criados, o que eles passam para nós, eu acredito que não é nem 10% do que já existe.
eles vão mostrando aos poucos aonde nós vamos chegar, é um nível que nós vamos estar totalmente escravos. Já estamos, mas essa escravidão ela vai ser potencializada daqui para frente de uma forma assombrosa e assustadora. Mas quando eu vejo bonecos como esse, eu vejo colocar sentimentos em máquinas que não existe sentimento. Elas podem demonstrar, mas não existe sentimento nenhum em nada do que é criado e é totalmente fora de todo o propósito e princípio bíblico. Essa é a minha fala. Muito bom, teve um comentário aqui do filme Eu, Robô, com Will Smith, eu já assisti, e é justamente isso, o Rafa tá balançando a cabeça ali, já viu esse filme, Rafa? O robô, seu mic tá desativado, eu acho aí, tá mesmo. Ah, sim, não, tô confirmando que eu assisti, e esse filme é muita programação preditiva, né, muita programação preditiva, não só nesse, mas muitos outros filmes. E apesar de eu gostar muito do Will Smith, achei ele um cara bem legal, bem engraçado, mas esse filme é programação preditiva, a gente tem visto isso, né? Essa época que nós estamos vivendo, né? Da humanização do que não é humano e da desumanização do que é humano, essa é a verdade. É verdade. É a mistura do ferro com o barro, é isso aí. A minha energia acabou aqui, mas eu voltei. Então, se acabar aqui, é bom esse sistema que não derruba a live, né? Isso é verdade. É bom, os irmãos continuem. Rafa, agora é com você, a bola está contigo. Eu gostaria que você falasse sobre algo bem sinistro, que é isso aqui, olha. Preste atenção, gente. Eu não posso acreditar. Eu não sei se vocês viram. Não dá para acreditar que o Bolsonaro marcou uma reunião com o Fux para ir rezar o Pai Nosso. Sinceramente, pelo amor de Deus, o Brasil precisa, tomar conta do Brasil, porque um cidadão que vai conversar com a Suprema Corte e dizer eu fui lá rezar o Pai Nosso, não tem sentido. Então, o povo não suporta mais isso, o povo quer efetivamente alguém que governe esse país, pensando no povo brasileiro. Um abraço Pedro, um abraço Eduardo Castro, um abraço Antônio Sabino, e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. 9h41, entrevista com o ex-presidente Lula, assim como temos entrevistados outros ex-presidentes. É isso aí. Pois é. Bom, o nosso ponto de partida, eu acho que é 1 milhão de vezes melhor e conversar com o líder do Supremo fazendo uma oração do que levar uma mala, né? Ou mandar o Gedel com a sua malinha, né? Eu acho que é muito melhor. O Lula está acostumado com isso, está acostumado com os despachos, né? Beber sangue de animal, enfim. Eu acho que ele não fez somente o uso político de uma situação. Isso está dentro de um contexto que vale a pena a gente ressaltar aqui, né? Está dentro de um contexto que o Bolsonaro está cumprindo uma promessa de campanha. E isso, até nisso, a gentalha, que eu falo o pessoal lá no canal, que é esse pessoal que são muito vazios, hipócritas, enfim. Até nisso o Bolsonaro se distingue, sem levantar poupom para homem, porque a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no outro homem e faz dele o seu braço. Mas nós temos uma realidade muito antagônica. O Bolsonaro prometeu que se ele fosse eleito, e quando ele foi eleito, né, no dia do resultado da eleição, ele, de mãos dadas com o Magno Malta, e uma prancha improvisada, né, na sua casa, com uma gambiarra, né, gambiarra, aquela luz feita de qualquer jeito, os filhos ali segurando o celular e dão as mãos e fazem uma oração. Isso é icônico, é histórico, porque provavelmente esses caras estavam tomando cachaça e já combinando em algum momento estar em Paris gastando 200 mil reais em uma noite. E o Bolsonaro estava ali de joelhos, orando, agradecendo a Deus. Outra coisa que ele disse é que queria um ministro terrivelmente evangélico no Supremo Tribunal Federal. Então, até nisso ele se distingue do político da velha política brasileira, que entra na igreja, pede os votos, né, pede a oração ao pastor, e depois ele não cumpre nada do que ele prometeu. Então, ele indicou aí um cara gabaritado, e eu pouco me importo se ele é evangélico, se ele é espírita, seja lá o que for. Ele é uma pessoa que tem currículo, é gabaritado, é claro que ele sendo evangélico tem a cereja do bolo, né, para a gente aqui que professamos do mesmo princípio. Mas o indicado ao cargo de ministro do Supremo, ele tem que rezar a cartilha da Constituição.
Então, primordialmente, antes dele ser evangélico, ele tem que ser um homem que preza pela justiça e pela Constituição. Agora, se ele é evangélico, bônus. Se ele é um conservador, bônus. Se ele é um indicado por um presidente que prometeu colocar um evangélico lá, bônus. Significa que está cumprindo a promessa. Então, diante disso, o Bolsonaro, ele comentou com o ministro, o líder do Supremo, dizendo que, olha, perdoar as nossas ofensas, como perdoamos aqueles que têm nos ofendido, que diz o Pai Nosso, vamos deixar para trás o que ficou para trás, vamos dar uma continuidade, tentando apaziguar o conflito entre os poderes, porque o Supremo quer legislar, o Supremo quer exercer poder do Executivo, quer fazer tudo, né? Então, diante dos jornalistas, o Bolsonaro chamou ali a oração do Pai Nosso, mas o que esse camarada está fazendo, Lula, é o jogo político, é o que a jornalista, a ex-colunista, desde 84 até 1995, uma jornalista colunista da Folha de São Paulo, que também passou pela Band, passou pelo grupo Globo, fez hoje dizendo, né, que os brasileiros deveriam rezar o terço e orar quantas vezes possível para Bolsonaro morrer de vez. Então o que está fazendo é jogar com a fé do brasileiro, com a base apoiadora. Como nós já despertamos, já acordamos e não caímos nesse jogo bobo, porque o próprio Lula ele já se comparou a Jesus Cristo, né? O Lula ele cometeu essa insanidade em uma fala, tentar se comparar, e de certo modo eles tentam a todo custo se aproximar também da base evangélica. O Lula perdeu uma base dos católicos muito grande, até dos católicos da teologia da libertação, né, de Leonardo Boff. Ele perdeu essa base, porque todos viram escancaradamente qual é a cartilha que ele reza, né? Esse cara é possuído. Agora, o que mais me assusta é que ele zombou da oração universal, a oração da paternidade, ele zombou da fé dos brasileiros. Então, mais uma vez, a esquerda dando um próprio tiro no próprio pé. Está dando um tiro no pé. O que o Lula está fazendo é algo absurdo, mas isso está dentro de um contexto muito grande que a gente tem que entender que isso daí não é só perseguição em relação ao Bolsonaro. Inclusive, tem muitos cristãos que falam assim, não apoio Bolsonaro, não apoio político nenhum, tá bom. Mas digo uma coisa, se por um acaso o Bolsonaro não entrar em 2022, os evangélicos podem apertar o cinto, não só os evangélicos, os cristãos, porque o bicho vai pegar. Eles vão vir com tudo para cima das igrejas. Se essa crise de saúde, crise sanitária, mostrou como eles conseguem facilmente fechar as igrejas, está mais do que provado. Olha o Canadá, olha o que aconteceu no Canadá. As igrejas no Canadá estão sendo queimadas por uma desculpa plausível, por um argumento plausível, não uma desculpa, mas um argumento plausível por causa dos túmulos clandestinos ali das crianças. Mas eles estão aproveitando disso para queimar as igrejas. Pastores foram presos, igrejas fechadas. E aqui no Brasil, eles provaram como é fácil, né, você promover uma tirania, rasgar a Constituição desse modo. Então a fala do Lula está dentro de um contexto muito grande, que é o sonho de toda a esquerda no Brasil, que inclusive está ligado àquela primeira fala aí da ideologia do arco-íris, etc., da oposição dos valores cristãos. Né? Enquanto você falava aí, eu estou preparando aqui um compilado de 2 minutinhos para a gente... Porque o problema é o seguinte, Rafa, muita gente só acredita vendo, sabe? É que nem Tomé. Tem gente que não crê, só acredita se vê. Então, a gente vai passar daqui a pouco um compiladinho aí do 9 Dedos aí, e para despertar as pessoas. É importante isso, porque estamos chegando aí em um tempo em que, se o Brasil voltar para a esquerda... Aliás, isso está acontecendo aí em vários lugares do mundo, né? A esquerda tomando o poder. E essa agenda de gênero acelerada e tantas coisas mais aí, a digitalização de tudo, é algo realmente muito profético. Rafa, obrigado, viu, aí pela sua fala, mais uma vez. E agora eu queria passar aqui, né, quero passar aqui para o pastor Marcelo, para ele comentar para a gente a respeito de um tema que ele falou no canal dele, que é reiniciando economias, né? Pastor Marcelo, fique à vontade. Seu microfone, viu? Tá ouvindo agora, né? Uhum. Pastor Giovanni, né? Pastor Carlos, o Rafa, o público que está nos assistindo aí, todo mundo está vendo essa digitalização da economia, né? No mundo já são mais de 6 mil criptomoedas, né? Não sei se alguém aqui, né? Com certeza muitas pessoas já tiveram a oportunidade de acessar esse mercado financeiro, né? Esse mercado de cripto.
é algo assim, é impossível você observar, né, o funcionamento disso e você não vê ali o sistema da besta, é impossível, né? A gente vê, falando um pouquinho do Brasil, né, o Pix, né, o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o Guedes, ministro da Economia, falando sobre essa questão, né, agora o Pix, algumas inovações, tem também o Open Bank, que é o banco, né, você não é mais cliente de um banco, você é cliente do sistema financeiro, então toda a portabilidade das suas informações no Bradesco vão ser realizadas para o Itaú, para a Caixa Econômica, vão ter o histórico dos seus financiamentos, dos seus empréstimos, dos seus pagamentos, se você é um bom ou mau pagador, o seu consumo, histórico de consumo, o próprio Pix aí, eu utilizo, né, todo mundo utiliza, mas enquanto não for, né, como a Bíblia fala, na mão direita ou na testa, né, dando essas localizações, ninguém precisa se preocupar, porque não é o sistema da besta, né, mas melhor, não é a marca, né? Mas a gente sabe que o Pix, né, trouxe essa questão do controle também. Não que não houvesse, mas não era feito pelo Banco Central, né? Antigamente, pouco tempo atrás, você pagava com débito e crédito, só boleto e tudo mais. E isso agora vai prevenir lavagem de dinheiro, né? Sonegação fiscal, que é um crime no Brasil, vai prevenir também a questão da sonegação de imposto de renda, enfim, todos os crimes, mas principalmente também vai trazer o seu histórico, né, de vida financeira, entendeu? A pessoa declara lá que ganha 30 mil no ano, mas o Pix movimenta 100, né? Seja recebendo, seja pagando, então eles vão ver, opa, cai na malha fina, acabou, né? Então tem essa questão aí do Open Bank também, você vê as moedas digitais no mundo inteiro, você vê a China, né, lançando o Yuan digital, o Renminbi digital, você vê os Estados Unidos lançando o dólar digital, você vê muitas economias indo para esse mercado. Então, quer dizer, vai chegar um momento que toda essa salada de moedas vai ter que ser integralizada, né? E aí a gente chega nesse caminho aí de Apocalipse 13. Então, essa reinicialização da economia passa por esse processo, né? Inevitavelmente passa por esse processo. Você vê os Estados Unidos, né, fazendo essa flexibilização quantitativa aí da base monetária, imprimindo dólar, imprimindo dólar, imprimindo dólar. O dólar é absorvido no mundo inteiro porque é moeda de reserva, mas daqui a pouco, né, com a China, com a Rússia, querendo tirar o dólar como moeda de reserva, querendo negociar petróleo em outras moedas, nas próprias moedas, esse dólar todo vai voltar para casa, né? E quando voltar para casa, a gente já sabe o que vai acontecer. Aí algumas pessoas pensam, mas espera aí, o Brasil não tem nada a ver com o dólar. Tem tudo a ver, né? Tudo que acontece lá impacta aqui. Então, as pessoas precisam entender que a gente está num caminho, a gente está caminhando cada vez mais rápido em direção ao sistema totalitário. Quando você tem dinheiro, né, na tela do computador, todo mundo tem, pega o aplicativo da Caixa do Banco do Brasil, qualquer um que usa, né, o Internet Bank, enfim, você vai ter lá números na tela do computador. Mas cada vez isso vai ficar mais acentuado. Então, as pessoas vão estar refém do sistema, né? Cada vez mais o papel moeda diminuindo, já foi aí, são mais de 200 milhões de chaves cadastradas já no Pix. Então, devagarzinho, o dinheiro vai deixando de circular. E deixando de circular, todo mundo começa a entrar nessa economia digital. E entrando nessa economia digital, as pessoas, né, simplesmente vão ser desligadas do sistema futuramente se não se encaixarem nos padrões, né, nos padrões do Estado. Então, a gente sabe que a gente está caminhando por esse lugar cada vez mais rápido, né? Infelizmente, as pessoas, especialmente os cristãos, assim, não acordam muito. É igual o sapo cozinhando na panela, né, em água, em fogo baixo ali, em banho-maria, ele acha que está uma banheirinha gostosa, está gostoso, tá. É claro que tem benefícios, é claro que tem a velocidade da informação, é claro que tem tudo isso, mas um ingrediente aqui, amanhã adiciona outro ali, amanhã adiciona outro lá, e vai chegar um momento que tudo isso vai ser fundido em uma coisa só. Então, eu vejo como um dos grandes sinais aí que a gente está vivenciando, né? Se a gente falasse isso anos atrás, décadas atrás, a gente ia ser teórico, né? Dizer, para com isso, né? Isso aí é teoria da conspiração, mas aí você vê aí, o Brasil acabou de aprovar, inclusive, né? Aprovou a criação de ETF, que segue agora a criptomoeda Ethereum, né? Então, tudo está se encaminhando muito rapidamente para esse lugar de controle. O nome do jogo é um só, né? O nome do jogo é controle. E o Brasil segue uma agenda mundial também, né? Porque é inevitável ficar de fora. Quem fica de fora não comercializa, não realiza comércio exterior, não importa, não exporta. Então, o mundo vai ficando conectado de uma tal maneira, agora com a velocidade da informação do 5G, a gente realmente vai vivendo
sistema, né, cada vez mais intensamente. Isso a gente sabe, a Bíblia já fala lá, 2000 anos atrás, onde é que isso vai terminar. Então, realmente, a gente tem que se atentar, né? Eu não deixo de usar o sistema porque o sistema vai caminhar independentemente do meu uso ou não, mas eu alerto sempre as pessoas que a gente está caminhando. Isso é um sinal para que as pessoas despertem. Eu sempre falo que não adianta só você saber das informações, porque saber até o diabo sabe, né? O diabo conhece, citou a Bíblia para Jesus, citou o Salmo lá, quando ele foi levado ao pináculo do templo, olha, se tu te lançares aqui, dará a ordem aos teus anjos para que te tomem nos braços, não tropece nenhuma pedra. E Jesus disse, também está escrito, olha, isso é verdade, tem razão, mas também está escrito assim. Então, saber até o diabo sabe, a questão é o que eu vou fazer com essa informação, né? Vou usá-la de que maneira? Vou aproveitá-la de que maneira? Para arrependimento, para santificação, para a busca de Deus, para entender que eu preciso ser mais em Deus, que eu preciso fazer mais em Deus. Então é isso que a gente sempre fala. Muito bom, muito bom. Deus abençoe, pastor Marcelo. Oi. Eu mandei um print aí para você, na verdade uma matéria que eu acho que está em linha, né, com o que estava sendo comentado agora, brilhantemente. E sempre tem um benefício, né? Então, em nome de um benefício, e é claro, a gente não pode ignorar o avanço científico que beneficia as pessoas, mas a fusão homem-máquina fica cada vez mais real. Essa matéria é de hoje, de algumas horas atrás, um homem que pôde voltar a falar por causa de um implante cerebral. A DARPA já faz isso, que a DARPA trabalha para o serviço secreto, serviço de inteligência dos Estados Unidos, aprimorando seus soldados, né, gerando soluções para o serviço militar, serviço de inteligência, sempre sair na frente. Quem domina a tecnologia domina o futuro. Tá aí, eu só queria compartilhar, acho que corrobora o que o Marcelo está falando. O implante cerebral ajuda o homem a falar por meio de computador. Tá aí. Então, a intenção é dar upgrades a esse ser humano, né? A misturar esse ser humano com máquina, enfim, que está ligado a esse controle também. Verdade. Muito bom. Antes da gente prosseguir, eu quero fazer aqui uma observação, aproveitar o que o Rafa colocou aqui. Eu estou aqui com 3 homens de Deus. Se você não conhece pastor Marcelo, se você não conhece Carlos Cardoso ou Rafael, aqui na descrição está o arroba marcando o canal deles ali. Você precisa conhecer o canal deles. Cada um tem, sabe, o seu jeito, cada um tem a sua especialidade, mas todos nós trabalhamos com o mesmo objetivo. O Rafa, por exemplo, eu fico colado nele, porque ele é um cara que, agora mesmo, a matéria está aí. Eu ia ter que esperar ele postar para mim ficar sabendo, porque eu não consigo, não tenho essa facilidade. Ele até me passou uma lista de sites para me acompanhar, mas não consigo, cara, ter essa agilidade que você tem. Eu fico admirado, de verdade mesmo. Está sempre saindo na frente. Então, vocês precisam conhecer o canal desses homens de Deus. Pastor Carlos é mestre na escatologia, pastor Marcelo é profecia, escatologia bíblica, é fantástico, fenomenal. Aqui é um conjunto de homens de Deus. A segunda observação que eu quero fazer com vocês é que nós estamos com 1.200 likes a menos nessa live. Gente, vocês precisam nos ajudar, gente, a ter voz aqui nessa plataforma, sabe? Nós juntos, nós 4 aqui não fazemos nada sem vocês. Então é muito importante agora que você feche o chat. Pastor, eu não estou vendo o joinha, porque você está com o chat aberto, se você estiver no celular. Então você dá o teu like ali, que é muito importante para que você, então, cresça e também para que você faça missões. Isso é uma maneira de você pregar. Você não consegue falar essas informações, não tem facilidade para falar, nós falamos por vocês. E quando você dá o joinha, quando você compartilha, você está fazendo isso, você está alcançando mais pessoas com essa informação. Tá bom? Já deu o teu joia? Podemos continuar? Então, vamos aqui para o próximo assunto, que é aqui, agora o pastor Marcelo falou, né? Eu me perdi um pouco aqui. O pastor Carlos Cardoso. Não é fácil não, tá no meio desses homens aqui, a gente treme as pernas, hein, rapaz? Nós vamos falar sobre isso aqui, ó, que é interessantíssimo também. O pastor Carlos Cardoso comentou no canal dele. Nós temos aí o Cyber Polygon, que foi realizado dia 9,
que fala de um apagão digital, um apagão aí global. Nós temos a Rússia, que já tem internet própria, o País Vermelhinho, que já tem internet própria. Então, eu não tenho dúvida que isso aí, uma hora ou outra, vai acontecer. E aí, agora, eles estão divulgando essa notícia de uma tempestade solar que pode acabar ou comprometer a internet e o celular. Pastor Carlos, fala um pouco para a gente sobre isso, vou deixar o senhor à vontade, mas eu gostaria que o senhor, no decorrer da sua posição aí, da sua fala, o senhor respondesse para mim se isso também não pode ser uma nuvem, uma cortina de fumaça, uma preparação, entendeu? Para aquilo que virá. Só quero dar a gente está com 3.100 pessoas. Irmãos, o pastor Giovanni está com uma obra social tremenda mesmo, e o vídeo dele enviando o morador de rua para sua casa, para sua família, distribuindo cobertor. Você que pode aí no superchat, deixa a sua oferta, a sua semente para essa obra. O pastor Giovanni está sendo um canal de bênção para a vida de todos vocês. E eu sempre falo que, como semeadores, nós temos que semear em terra fértil, terra que está produzindo, terra que está gerando para vocês conhecimento. Então, se você puder, faça a sua contribuição. Está aí o Pix dele, né? A chave Pix dele está aí fixada. Semeie, porque é uma terra fértil. E eu creio que Deus vai multiplicar a semente na tua sementeira. E a Bíblia diz que Deus ama quem dá por alegria. Quando a gente olha para essa questão da tempestade solar, você sabe que em 1859 nós tivemos uma grande tempestade solar, que na época queimou telégrafos. Na Rússia, o dia virou noite, 1859. E a previsão é que a cada 150, 180 anos ocorra uma nova tempestade. Isso são como se o Sol soltasse, né, uma tempestade e viesse em direção à Terra. E, segundo os estudos, o ano da chegada dessa tempestade era entre 2021 e 2022. Nós tivemos entre abril e maio uma pequena tempestade solar e eles estão aguardando aí uma mega tempestade solar. Que, imagine, 1859 não tinha tanta energia, tanto sistema de energia ligado como nós temos hoje. Então, uma tempestade solar na mesma proporção de 1859 iria gerar uma pane em internet, GPS, energia. Haveria essa questão do dia vir à noite. E segundo, eles próprios noticiam aí, esse é o ano dessa mega tempestade solar. Mas junto com isso, nós temos aí, né, a fala do Cyber Polygon, e temos também aí muitas falas de um reinício de todas as coisas, principalmente na questão da internet. Então, isso pode ocorrer, seria catastrófico em todos os âmbitos. Você vê que teve o teste do Cyber Polygon. Para quem não acompanhou, é muito interessante isso. Em 2019, eles fizeram um teste de uma mega pandemia, fizeram cenários dessa mega pandemia, e então, 2020, nós iniciamos a pandemia da forma como eles testaram, através do Fórum Mundial Econômico, que é a voz de tudo isso, ocorreu e nós estamos vivenciando isso. E da mesma forma, agora, dia 9, eles fizeram o Cyber Polygon, que seria também um teste de um ataque de hacker ao sistema tecnológico, como eles iriam atacar os hackers. Então, está muito claro que algo vai acontecer nesse âmbito, seja por tempestade solar, seja por um grande apagão, seja por uma bomba, né? Uma bomba que iria gerar esse apagão. Alguma coisa vai ocorrer para reiniciar o sistema. Claro que a internet não vai desaparecer, porque é através dela que eles vão controlar a humanidade, mas eles querem resetar para reiniciar
debaixo de um padrão globalista. Ouvindo o pastor Rafael falando sobre a questão política, né, do Brasil e sobre o Lula, eu sempre falo no meu canal aí que a gente tem que entender que tudo que está ocorrendo hoje é uma questão global. O pastor Marcelo colocou muito bem, né, que derrubaram a esquerda em Israel, a esquerda americana, e a única potência de expressão de direita é o Brasil hoje em âmbito mundial. Então, nós estamos caminhando para algo global. Como o pastor Marcelo também falou sobre a moeda. Veja que o próprio Paulo Guedes, ele relatou que dentro de pouco tempo nós teremos apenas 6 moedas digitais no mundo. O presidente do Banco Central no Brasil falou que em 2022 o fim do dinheiro de papel na nação brasileira, 2023 o dinheiro digital. Então, nós teremos mais um ano e pouco de dinheiro físico no Brasil. Então, tudo que está ocorrendo, por exemplo, a política de esquerda, ela está tomando uma proporção mundial. Sistema econômico, uma proporção mundial. Sistema religioso, então tudo é unidade política, unidade religiosa, unidade monetária, e um grande reinício de tudo isso só viria através de um apagão. Se você analisar de uma forma, eles colocarem todo o princípio deles, todos os filtros. Imagine eles deletarem as nossas páginas e colocarem a culpa. O pastor Rafael acabou de falar, eles estão queimando igrejas no Canadá com uma ideia de que existem crianças enterradas. E se eles deletarem tudo que dá voz à verdade através de um apagão digital, e eles colocarem a culpa numa tempestade solar, num grande ataque cibernético. Então, nós temos que analisar, e sempre que eu explico isso, nós temos que analisar tudo, porque o foco do Brasil, a gente tem que olhar para o Brasil, mas tudo que está ocorrendo no Brasil, você vai ver que está ocorrendo nos 5 continentes do planeta. O mundo está sob um ataque, e esse ataque, ele é mundial, e você vê que o padrão é o mesmo, as notícias da grande mídia é a mesma. Então, nós estamos ficando dentro de um beco sem saída, se você for analisar. E o grande reset, um apagão virtual, colocaria a ordem no que eles querem. É aí que você vê hoje, por exemplo, a gente está vendo Cuba, o povo de Cuba na rua. Por que um sistema de esquerda americano quer que o governo cubano caia? É porque eles querem ter controle lá também. Então, nós estamos caminhando para um mundo totalmente dentro de uma unidade, de um comando só, em todas as áreas. E a tecnologia seria o cérebro de tudo isso. E talvez da forma que ela existe hoje, eles não conseguem ter o controle que querem. E talvez venha a ideia de um reinício. Pode vir pela tempestade solar, que nós não podemos descartar ela, como ocorreu em 1859, ela pode ocorrer novamente, seja por um grande apagão, por um grande ataque cibernético, mas algo vai acontecer e nós temos que entender que isso afetará, não é o Brasil, os Estados Unidos, vai afetar o mundo inteiro. Essa é a minha fala. Muito bom. Então nós devemos estar preparados. Foi muito bem colocado aí, pastor Carlos Cardoso. Acredito que tem algumas dúvidas aqui, os irmãos perguntando, mas se a gente parar nesse momento para responder as perguntas, nós vamos terminar a live muito tarde, e os irmãos têm compromisso. Então, ficou muito, muito claro, nós vamos depois fazer uma live só para tirar as dúvidas dos nossos irmãos. Bom, agora é a Rafa, né? É o Rafael. E, Rafa, deixa eu colocar você aqui, ó, pronto. Eu gostaria que você comentasse a respeito disso aqui, ó. Vou colocar aqui na tela para os irmãos. 2020. Boys and girls, dreamers of all ages. In just a few minutes, the Magic Kingdom invites you to enjoy our nighttime spectacular Happily Ever After. Perceberam? Boa noite, senhoras e senhores, meninos e meninas, sonhadores de todas as idades. Basicamente,
agora vocês vão ver o mais espetacular, é Queima de Fogos. Sempre teve essa fala durante 40 anos. Vamos lá que vocês vão ver, vão ouvir novamente, e agora vocês vão ver a linguagem neutra. Vamos lá. Good evening, dreamers of all ages. In just a few minutes, the Magic Kingdom invites you to enjoy our nighttime spectacular, Happily Ever After. I think I've said ladies and gentlemen, boys and girls, about 8 million times. I don't know. Homem que... É isso aí, Rafa. O que está acontecendo aí? Pois é, meu amigo. Olha, eu não sou tão bom de inglês assim como a minha queridíssima esposa. Meu inglês é enrolation total. Meu inglês de Belfort Roxo, que eu sempre comento com o pessoal lá do canal. Mas quem já foi lá nos Estados Unidos, nos parques da Universal, nos parques da Disney, quem já rodou aquilo dali, que o passeio é bem agradável, ainda mais quando você estiver com um garoto, né, com criança. É muito, muito bacana o passeio, mas é tradicional na Disney. Ali tem a abertura da queima de fogos, sempre no finalzinho do dia. Tem uma fala que durante muitos anos ficou muito caracterizado, que é sonhadores de todas as idades, né? Senhoras e senhores, sonhadores de todas as idades. E agora a Disney, aproveitando meus apoiadores, tem vários apoiadores lá do canal aqui no chat que eu estou vendo, só tá falando, aí Rafa, a barba tá diferente, porque no vídeo que você botou, tô com a barba. Interessante que a Disney, ela sempre foi alinhada a essa causa. Não tem como aqui eu levantar novidade, porque não há novidade na fala da Disney. Mas a Disney não mudou nada do institucional, do que a caracteriza para poder se adequar a essa linguagem neutra. E a Disney agora fez, mudando o seu slogan lá da tradicional queima de fogos lá do Epcot, né, que é aquele centro ali do entretenimento da Disney, etc., dizendo que é exatamente o que a gente tem comentado aqui, que não tem mais homens e mulheres, né, meninos e adultos, sonhadores de todas as idades, é somente sonhadores de todas as idades. Isso eu lembro aqui que teve uma propaganda que eu até comentei lá no canal, a galera que me acompanha está por aqui, da Celine Dion, que lançou uma roupa chamada Nununu. E essa roupa Nununu é uma roupa sem gênero. E essa questão de sem gênero está alinhado com tudo que nós temos comentado aqui. O Giovanni, inclusive, é uma pessoa muito, muito gabaritada para falar sobre isso, e depois a gente pode até, né, no final a gente pode falar sobre o curso que o Giovanni vai ministrar lá no Geopolítica Premium, lá na nossa plataforma. Mas o que a gente está percebendo é que o mundo está sendo empurrado para se desconfigurar e se reconfigurar. Então essa fala da Disney é mais uma intenção, né, de incutir na cabeça das pessoas e dos pequenos que estão ali assistindo a ignorar o padrão que existe, né? E mudar até a sua própria fala, que está o locutor dizendo que durante 40 anos ele falou milhões de vezes, né? Boys and girls, sonhadores de todas as idades, etc. Bom, tá aí, ó. Giovanni rápido, dizendo, Celine Dion lança roupa de bebê sem gêneros. É isso aí. Exatamente, sem gênero, a linguagem é neutra. Oi? Olha lá para quem, olha o público. É isso aí. Para quem é as roupas? É isso aí, exatamente. Exatamente. Então a ideia é essa, é a próxima geração, são aqueles que realmente vão vestir essa ideia, comprar essa ideologia. Só que tem um detalhe que dentro desse comercial aí, é um comercial macabro. Olha aí, abaixa, você vai ver que vai estar a nova ordem ali, ó, bem claro. Só você abaixar mais um, aí. É verdade. É verdade, é porque eu tenho até aqui atrás, ó, tem ali atrás, ali na lousa, um material que eu estou preparando para o pessoal lá do Geopolítica Premium, mais aulas, etc. Quem não conhece, Geopolítica Premium é uma plataforma que nós estamos já desenvolvendo há um tempo, tem 6 meses que ela está atuando. Eu faço vídeos que não posso falar na comunidade aberta aqui, né? E eu falo lá no Geopolítica Premium, também no Patreon, mas especificamente no Geopolítica Premium, eu estou preparando essa aula. E aí calhou da informação, ó, sobre a NON, né? Os aspectos ali na economia, na cultura, na política, na filosofia e na ideologia também. E essa questão da linguagem neutra, essa questão da desconfiguração da família, isso vem desde o manual comunista. Mas antes do manual comunista, nós temos os princípios da NON, que é desde a queda de Satanás, ele induz a humanidade a se rebelar contra Deus. E a gente sabe, né, que até ficou muito claro na Torre de Babel ali, dos homens se organizando e formando um único governo, uma única liderança,
e Deus os confundiu ali na Torre de Babel. E isso perpassa por todas as culturas, e nós temos hoje as grandes famílias contribuindo para isso, e esses valores da linguagem neutra, essas ideologias, são incutidas nas cabeças das pessoas para elas aceitarem toda essa lógica que tem a ver, no caso aí, com o Anon, que a Celine Dion está falando muito bem aí. Inclusive, pessoal, acho que o Giovanni pode comentar bem, eu convidei o pastor Giovanni para desenvolver um módulo lá no Geopolítica Premium, que nós vamos reabrir o Geopolítica Premium na quinta-feira que vem, né? Na quinta-feira que vem eu abro as vagas lá do Geopolítica Premium, vão ser 1.000 vagas somente. Já estou falando com o pessoal lá do canal, fazendo um esquenta lá com eles, uma preparação, e o Giovanni vai falar sobre isso também, né, Giovanni? Sim, é assim, e pensa no impedimento. Na verdade, todas as vezes que eu não sei os irmãos ali, é uma luta para mim conseguir concluir um vídeo relacionado à agenda, sabe? Sempre tem alguma coisa, acontece alguma coisa, o computador trava, o filho chora, alguém chama, sempre. Por quê? Porque há uma batalha espiritual, né? E às vezes você não consegue distinguir uma mensagem que o teu filho, olha só, é uma criança, mas ele consegue visualizar algo que você não consegue, porque aquilo não foi feito para você entender, mas foi feito, eles entendem a cabecinha do seu filho. Eles fizeram aquilo para o teu filho entender. E nesse curso eu vou mostrar para vocês coisas que eu não posso mostrar aqui. Por exemplo, só um exemplo, eu vou tentar falar de forma bem desenhada aqui para enganar um pouco o robô. Uma criança foi capaz de tirar a vida de seus pais depois de ver um desenho que eu vou mostrar para vocês nesse curso. Crianças ficando nuas, tirando as suas roupas em frente a televisores. Por que você está fazendo isso? O desenho mandou ali, o personagem tal mandou. Então, isso acontece e você não consegue, às vezes, distinguir, não consegue ver, não consegue visualizar, mas o teu filho consegue. E através desse curso, eu vou tentar, de certa forma, te ajudar a interpretar esses desenhos, esses joguinhos, até jogos. A grande maioria dos jogos já vem com essa programação preditiva, sabe? Filmes, Netflix e tudo mais. Então, você vai conseguir ter um controle maior e melhor do que o seu filho assiste, filtrar o que ele pode ou não pode assistir. Claro que eu não sou não sou o sabe tudo, mas o pouco que eu sei, eu vou passar para vocês. Infelizmente, não posso. Coisas bem, sabe, bem mais menores do que isso, pré-menores. O YouTube me censurou, então essas coisas, gente, não dá para ser dita aqui, infelizmente. E eu agradeço o Rafa por ter aberto, não existe a palavra abrir, perdão, aberto o Geopolítica Premium para mim, né, que já sou um admirador, né, de carteirinha aí do Rafael, e vou falar aqui, desde o Toque no Altar, Rafael, legal. Me converti, cresci ouvindo Toque no Altar, e eu vou ficar muito feliz de estar ali com vocês. Eu quero, até no sábado, concluir, que eu tive um pequeno probleminha, já estava tudo alinhadinho, mas tive um pequeno probleminha, eu já falei para o Rafa, e até no sábado, domingo, à tardezinha, eu quero concluir, mandar para o Rafael lá, para a equipe que está formalizando o Geopolítica Premium, reformulando ali, né? E a gente vai estar junto nesse curso aí, que com certeza vai ser extraordinário. Vai ser muito bom, Giovanni. Tem um módulo também do Renato, Introdução a Anon, né? Botando as cartinhas Illuminati, tem um material para download. Tem também uma aula do Miqueias Oliveira, que fala sobre batalha espiritual, vai falar sobre símbolos, portais e as batalhas espirituais. Bem bacana, então tem bastante coisa. O pessoal que está perguntando aqui, mas eu já assinei o GP, você que já assinou, tá tudo certo, a assinatura está garantida. Eu só fechei para o pessoal não entrar agora, porque a gente está na reformulação. Acabei de autorizar um servidor dos Estados Unidos, ou seja, para ninguém derrubar, não vão conseguir derrubar o GP. Então lá a gente vai falar à vontade de tudo. Quem sabe tá até o pastor Marcelo, todo mundo poder ir lá também desenvolver um módulo mais para frente, né? Dentro das suas áreas. Acho que vai ser bênção e agrega para todo mundo, agrega para vocês também.
mais para frente a gente pode também, né, abrir essa oportunidade. Tem me ajudado, acho que vai ajudar os amigos aí também. O Giovanni é muito bem-vindo, assim como todo mundo lá no GP. Obrigado. Maravilha. Bom, Rafa, é isso, né? É isso aí, meu amigo. Muito bem colocado. Vou passar aqui para a próxima pauta e nós já estamos caminhando para o final, tá bom, gente? O próximo a falar aqui é o meu amigo pastor Marcelo de Carvalho. Ele vai falar sobre o Common Pass, que eu sou muito ruim também no inglês. Como é que pronuncia isso aqui, pastor Marcelo? Me ajuda aí. É isso aí. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Beleza, é isso aí mesmo, pastor Giovanni, The Common Pass, né? Bom, isso aí é uma iniciativa, né, da fundação The Common Pass, né, da fundação do Fórum Econômico Mundial, e visa o quê, né? Visa trazer esse status, eu não posso usar a palavra aqui, né, status de quem tem a doença da pandemia, entendeu? Então, certificação de picadas, histórico, e toda essa questão aí que eles querem monitorar para viagens internacionais, né, para acessos aos países, enfim, retorno e tudo mais, né? Vai usar ali códigos QR, né, para que, QR Codes aí, né, para fazer esse monitoramento. São várias empresas, né, que estão apoiando esse projeto, empresas a nível global, fortíssimas, né? Então, você vê que é algo realmente de expressão mundial. The New York Times, CNN, a Bloomberg, você vê a BBC, The Washington Post. Então, quer dizer, essa questão, Financial Times, Clarim, essa questão, o pastor Giovanni, o Rafa, o pastor Carlos, o público, a gente sabia que ia ser global. Eu costumo ter muita ressalva assim, com sonhos proféticos, com visões proféticas, né? Mas a gente tem que entender também que Atos dos Apóstolos, né? O próprio profeta Joel disse que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, né? Então, os vossos filhos e filhas profetizarão, jovens e velhos terão sonhos e visões. Então, eu creio nesse tempo, eu creio que as pessoas estão tendo revelações. Quando a revelação, né, quando o sonho, quando a visão, ela tem base bíblica, ela se fecha com a Bíblia, né? Então, você pode trazer a ela uma certa credibilidade. E eu tive, né, alguns sonhos também que Deus me mostrou que a gente ia chegar nesse estado, sabe, de controle, de vigilância, de perseguição em função dessa questão da proteção, entendeu? Então, veja bem, o que eu quero colocar, né? Eu não estou aqui fazendo apologia a você fazer, a você deixar de fazer. A única coisa que eu penso é que cada pessoa tem o direito de escolher sobre o seu próprio corpo. Porque, veja bem, os vermelhinhos adoram dizer assim, né? Meu corpo, minhas regras, né? Aquelas bandeiras, aquelas mulheres fazendo xixi na calçada. Eles adoram fazer isso, né? Quando é para interromper, né? Como o próprio Rafa faz esse símbolo aqui, é uma verdade, quando querem interromper. Agora, quando é para você dispor sobre o seu próprio corpo, se você quer, beleza. Se você não quer, direito seu. Aí não. Aí você tem que seguir uma agenda, você tem que ter a tua liberdade restringida de acesso, né, a serviços básicos. No início se ventilou que pudesse ser serviços apenas governamentais, assim, você não conseguiu uma certidão na prefeitura, você não conseguiu uma certidão no cartório, você não conseguir ter um acesso a um alvará, seja de uma BITS, alvará de construção. Agora, a gente já sabe, né, aprovado no Senado. Então, quer dizer, começou com essa iniciativa, né, mundial, e, claro, a agenda não pode deixar de fora, né, o Brasil, né, a terra dos brasileiros. Então, passou no Senado esse projeto de lei, né? Esse projeto de lei, se eu não estou equivocado, foi o 1674, e foi aprovado o quê? Aí, inclusive, eu mandei, né, para os seguidores do canal, o pessoal que me acompanha, eu mandei o projeto na íntegra, né? O que o projeto estabelece no artigo 3º? Inclusive, eu fiz um vídeo a respeito disso, que deu bastante repercussão, que é o quê, né? Artigo 3º diz assim, ó, e isso é muito forte, as pessoas não estão sabendo disso, isso que é a questão, não estão sabendo, e quando souber vai estar na porta. E tanto no sentido figurado, mas também no sentido literal, na porta, olha só, será divulgada na entrada do local, de forma ostensiva, visível e escrita a seguinte informação: o ingresso neste local está condicionado à apresentação do Passaporte Nacional de Imunização de Segurança Sanitária, PSS. Então, quer dizer, onde, em que locais? Estabelecimentos públicos, estabelecimentos privados. Então, foi aprovado no Senado, veio para a Câmara,
né? A Câmara agora derrubou essa questão do regime de urgência, então ele vai fazer a tramitação normal, vai passar pelas comissões e certamente vai ser aprovado. A vantagem para o brasileiro é que talvez tenha um pouquinho mais de tempo aí, né, nessa agenda, porque tem que tramitar nas comissões. Mas acredita-se que isso vai ser aprovado. Se Bolsonaro vetar, volta, derruba o veto e pronto, vira lei. E virando lei, você não vai mais conseguir acessar estabelecimento privado, padaria, açougue, mercearia, se não tiver em dia, se não tiver... mas algumas pessoas até me vêm dizer, mas eu vou falsificar. Vai estar no sistema, né? Eles vão monitorar isso por sistema, né? Vai ter um sistema se você está lá, se você tomou, se você não tomou. Isso eu estou falando do Brasil, mas para viajar a mesma coisa, para poder ir para outra nação a mesma coisa. Então, a gente vê que um problema global demanda uma solução global, né? E é aquela regrinha famosa de 3, ação, reação, solução. Ação está aí, não vou nem mencionar a causa, né? Para a gente não ter problema na live. Não vou mencionar a causa, apesar de eu ter minha convicção pessoal, mas tudo bem. Reação, histeria do povo, a doença é real, lógico. Meu irmão mesmo foi vítima, o Rafa, quero agradecer, pedi oração no canal dele, pastor Carlos, pastor Giovanni, graças a Deus está em casa, está se recuperando, está fazendo fisioterapia, perdeu os movimentos, assim, porque é uma doença muito diabólica, sabe? Mas reação, né? O povo também teve aí tudo que foi restringido e depois solução. Qual é a solução? Passa por esse processo aí do passaporte, da regulamentação, do cerceamento dos direitos. Eu sempre falei assim, né, desde o início de todo esse processo da pandemia, que eu sempre falo que é uma estrada que pavimenta o caminho para o governo do iníquo, né? Perfeito. Eu sempre disse o seguinte, que aquilo que era direito constitucionalmente garantido, virou benefício. Eles deram um jeitinho para transformar em benefício, desde que você realize um procedimento, desde que você realize um mandamento estatal. Então, essa foi a mágica. E aí as pessoas ficaram ali, o gadinho, quando eu falo gado, eu incluo todos nós, porque a gente também, muitas vezes, não tem força, né? Gado não considera a pessoa que tem o entendimento que despertou para essa realidade, mas eu me refiro àquelas pessoas que acham que está tudo normal. O camarada não pôde mais ir na igreja, não pôde mais abrir o seu comércio, não pôde mais levar o seu filho na escola, não pôde mais, tem que usar a focinheira. E, de repente, um pouquinho cada dia, cada dia, e agora todo mundo sendo obrigado, se essa lei... Talvez, teve uma entrevista que alguém do governo ou algum deputado da base disse que até lá a imunização vai ocorrer mais rápido, e quando for aprovado, talvez não haja necessidade, mas é fato que não importa, vai ter o controle, entendeu? Espero que não seja, espero que seja derrubado, espero que o Bolsonaro vete e que o Congresso não derrube o veto, mas, entretanto, a gente tem que se preparar para isso, né? Eu dei já a minha posição várias vezes, não vou fazer, nem eu, nem minha família, nem meus filhos, mas respeito também quem quer fazer, quem fez, não vou entrar aqui nas posições, né, Alfa? Então, eu acho que a gente está sendo espremido de todas as... Olha a França, né, Marcelo? Exatamente, olha a França aqui restringindo aí, né? É bem isso aí. Pode falar aí, Rafa, dou a palavra aí, pode complementar. Só agregando mesmo. A França que está acontecendo agora, essas pessoas veem. O Macron começou com o toque de recolher, foi a medida mais enérgica dele. Aí, olha, agora foi a imposição do verificador, né? Zona de separação, é o filme aí, ó. O filme distópico se tornando realidade. Manifestação hoje na Irlanda, na Grécia. Então, assim, às vezes a gente fala até do Marcelo fala muito bem, o pastor Cardoso também, o Giovanni, do grande reset. As pessoas acham que vai ser assim, ó. Resetou o mundo. Não, eles esticam a corda porque eles querem aqui. Então, eles jogam lá em cima para as pessoas flertarem com a tirania e aceitarem o que realmente eles querem, né? Então, é só contribuindo mesmo. Não, é isso aí, Rafa. E eu acho assim, ó, a gente vai chegar num momento, especialmente político, ideológico, comportamental, que você vai ter que... Quem está em cima do muro, quando eu falo em cima do muro, eu falo espiritualmente, politicamente, quem está alheio a tudo isso vai ter que, o que aconteceu? A minha vida estava tudo normal e agora isso mudou, aquilo também mudou, aquilo também mudou. Quando que a gente imaginou que nas praias as pessoas iam ser levadas à força para casa, entendeu? Quando que a gente imaginou que o camarada não ia poder estar na praça com o filho, não tem ninguém perto, só está ele e o filho dele. Não, tem que ir embora, não pode ficar aqui. Isso é Estado totalitário, entendeu? Isso é ditadura, verdade. Isso é o comunismo tomando conta e, sob a justificativa, valorizando, supervalorizando
o vírus. Essa que é a verdade. Verdade, verdade. Bom, que bate-papo bacana, glória a Deus, já aprendemos muito aqui. Eu quero agradecer ao pastor Marcelo pela sua colocação, Rafa também pela interação, e agora nós vamos ouvir o pastor Carlos, né? E aí nós vamos, então, partindo para as nossas considerações finais, e eu quero passar para o pastor Carlos Cardoso para ele falar acerca... na verdade, dá para cada um de nós dar uma pincelada acerca disso. Hoje eu estou mais aqui como apresentador, né? Só aprendendo com os irmãos aqui. Mas dá para a gente, todos nós, falarmos sobre isso, porque o próximo tópico do pastor Marcelo seria controle mundial. E o próximo tópico do pastor Carlos Cardoso seria sobre o novo normal. Acho que linka uma coisa com a outra, né? E o próximo e último tópico do Rafael seria um portal na Europa. Então dá para a gente só dar uma pincelada nisso aqui, e para o pastor Carlos falar sobre seria o novo normal, eu gostaria de colocar esse vídeo que ele acabou de me mandar aqui, né? E ele comentar em cima desse vídeo. Acho que seria muito importante aqui. Deixa eu pegar aqui o vídeo que ele me mandou. Um vídeo bastante sugestivo. Na tela, agora aqui para vocês. É um shopping na Paraíba, né? O pessoal parece que chega e coloca o pulso ali, né? Tem algum mecanismo no pulso? Agora, olha só, o irmão que filmou isso, é o irmão que me segue, algumas pessoas aparecem o nome naquela telinha. E aí você fica pensando. Daí ele perguntou, o segurança brigou com ele, porque ele estava filmando, no final aí você vai ver, não aparece, mas ele falou que o segurança foi lá e falou que quem tomou essa picada aí aparece o nome. Então, olha aí. eu fiquei pensando sobre isso. Você sabe que em 2019, o presidente Bolsonaro sancionou a lei do crédito positivo, que interliga todas as nossas informações. Então, é o modelo Xing Ling, infelizmente, que é o quê? Todos os nossos rastros, no SUS, no MEC, banco, e-mail, rede social, todos, eles agruparam em um sistema só. Então, nós existimos, eles fazem um rastreio de toda a nossa vida, e o governo ele já nos monitora hoje, desde o crédito positivo. O que acelerou o crédito positivo foi o auxílio emergencial, que só recebia auxílio emergencial quem tivesse ligado ao crédito positivo. Então, como é que é o monitoramento do governo hoje no Brasil? O governo monitora via íris dos olhos, reconhecimento facial, impressão digital, massa corpórea e voz. Esse é o sistema de controle. Então, não tem como escapar desse rastreio, vamos dizer assim. Todos nós estamos monitorados. Eu tive prova disso, só observação, se um canal, se eles derrubarem por exemplo, derrubou meu canal, e eu fizer um outro canal, eles derrubam de novo, porque eles vão ali pela a face, a voz. Isso. E aí, por exemplo, eu tive no computador e eu tinha que ter um bloqueio lá, um desbloqueio dentro de uma página do governo. Aí ele viu que eu estava no cadastro positivo. Não precisa, eu vou fazer pelo teu reconhecimento facial. Aí o contador entrou no sistema, falou, olha aqui, olha para a esquerda, olha para a direita, liberou. E pelo meu reconhecimento facial, liberou todo o sistema lá que ele precisava. E lá estava toda uma vasculha da minha vida na tela. Eu cheguei hoje no Equador. A minha sorte foi que eu vim com um pastor daqui, que eu estou hospedado na casa dele, pastor Jorge. Senão eu iria ficar 14 dias de quarentena no hotel, teria que pagar o hotel por 14 dias. E a primeira pergunta, você tomou a picada? Foi a primeira pergunta que o agente de saúde, eu falei, não tomei a picada, eu não tomei, né? Aí ele falou, então espera aí. Ele foi lá para dentro, por eu não ter tomado, voltou com 2 papéis na mão,
e eu iria ter que preencher e ficar isolado 14 dias num hotel, se o pastor não tivesse. Agora, eu só consegui sair com o pastor porque ele é vizinho do pastor. Foi tão Deus no negócio, que se o pastor não tivesse junto comigo, se fosse um conhecido do Equador, eles não iriam liberar. Porque o rapaz que estava lá na hora é vizinho do pastor que eu estou na casa dele. Então, nós estamos caminhando. O que é o novo normal? O novo normal é você ser denunciado pela sua família, pelos seus amigos, por não tomar essa picada. O novo normal é você se submeter totalmente ao controle totalitário e você não poder mais raciocinar, mais pensar e nem se expressar. É você aceitar o totalitarismo sem ter voz. O novo normal, dentro dessa visão, é uma segregação, é a separação. Eles separaram as raças e agora eles estão fazendo uma separação mundial entre os povos, entre aqueles que vão tomar e aqueles que não vão tomar essa pecado. O novo normal é um condicionamento para você aceitar o mundo de uma forma única, né? Você não pode ser patriota, você não pode ser nacionalista, você não pode expressar sua religião em público. Você tem que pensar não no Brasil, não no seu estado, não na sua cidade. Você tem que pensar no mundo como uma casa que precisa todos caminhar dentro de um padrão só. O novo normal é um mundo de um novo padrão social, mental, religioso, monetário, que vai escravizar a humanidade dentro de um controle de um líder global. Então, na minha visão, esse é o novo normal. Eu quero agradecer, pastor Giovanni, essa oportunidade. O irmão Mino está colocando aí na tela, no chat. Nós estamos doando um livro, né? É a questão do Apocalipse, né? E esse livro eu falo sobre os 4 impérios globais, Daniel 2, Daniel 7. Eu falo sobre a estátua de Nabucodonosor e sobre os 4 animais, e falo sobre um sistema de um governo único sendo instaurado no mundo desde a Torre de Babel. Então, esse livro é totalmente grátis, é só os irmãos clicar no link aí, e você vai receber automaticamente esse e-book, né? É um e-book no seu e-mail, e nós vamos criando aí relacionamento. Deus abençoe, pastor Giovanni, Deus abençoe a todos de uma forma poderosa. Foi muito bom, pastor Rafael, pastor Marcelo, estar aqui com vocês. Vocês são uma bênção de Deus, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Nós temos pessoas aqui de Portugal, da Europa inteira, da América inteira nos assistindo, e para mim foi uma honra estar aqui com vocês. Deus abençoe. Nós que agradecemos, eu quero agradecer ao Senhor pela doação do seu tempo, que o Eterno te recompense, em nome de Jesus. Pastor Marcelo, o senhor quer dar uma pincelada aí sobre o novo normal? Acho que faz parte do seu próximo tópico que o senhor vai falar, e as suas considerações finais também, fique à vontade, viu? Bom, pastor Giovanni, acho que o áudio tá ligado, né? O novo normal é exatamente o que eu estava falando antes ali, né? Essa readaptação, essa reestruturação aí da sociedade pouco a pouco, né? De forma imperceptível, que realmente vai trazer para as pessoas um choque de realidade quando elas estiverem totalmente enquadradas, assim, aprisionadas no novo sistema, né? Esse novo normal suprimiu liberdades, transformou direitos constitucionalmente garantidos, fundamentados, cláusula pétrea e direito relativo, né? O próprio poder público, as instituições de fiscalização, promotoras da justiça, não vou nem mencionar aqui a instituição, a entidade, fazendo vistas grossas a todas essas liberdades aí que estão sendo lá arrancadas do povo. E a gente vai caminhar cada vez mais, né, para esse cenário. O Rafa aí tem mostrado no canal dele todo dia, bem atualizado, tudo que tem acontecido no mundo, pastor Carlos, pastor Giovanni, meu canal também. E eu sempre falo que Deus está produzindo tudo isso para produzir mais salvação. Algumas pessoas pensam, mas Deus não faz um mal. Presta atenção, né? Olha para toda a história de Israel, desde todos os impérios, Egito, Assíria, Babilônia, Grécia, Medo-Persa, Roma, tudo que aconteceu. Então, se a nação eleita, né? Que a Bíblia chama de nação eleita,
passou por todos esses cenários, quem somos nós para não passar, né? Eu penso que a gente realmente está caminhando para um lugar onde Deus vai produzir mais salvação, mais arrependimento, e é necessário, né? É necessário que isso aconteça, mas a própria Bíblia diz, mas ainda não é o fim. Então, são o princípio das dores, são as coisas que estão acontecendo no mundo, e independentemente, né, das correntes teológicas, se vai passar pela tribulação, se não vai, eu acho que isso é secundário, porque o que importa mesmo é a gente entender, alertar o povo que... eu sempre falo que a pandemia foi uma chave virada, né? Foi um portal que a gente atravessou e não volta mais, não retorna mais para aquele mundo de antes, normal, onde a vida era normal, onde as nossas crianças tinham um futuro promissor normal. Não, é um novo normal e precisa se readaptar, precisa fazer escolhas, precisa a gente ter posturas. Quem ainda não se levantou para tomar uma postura, que ainda está na zona de conforto, lá, relaxado, só pensando no futebolzinho, com a galera, só pensando no jogo de futebol da Globo, ou no campeonato não sei o que. Agora há pouco teve Brasil e Argentina, o Brasil perdeu, e eu falo isso porque as pessoas ainda são... A grande massa, né, ainda é muito alienada no entretenimento, né, no pão e circo, e quando eles despertarem, opa, mudou, e eu não percebi. Então, a gente está vivendo isso, né? Eu louvo a Deus aí pela vida do Rafa, pela vida do Giovanni, pela vida do pastor Carlos. O Giovanni também, né? A gente já tem um relacionamento também há algum tempo, né? Quando ele iniciou na escatologia e também com a gente. O pastor Carlos também está atuante nesse ramo já há bastante tempo. O próprio o Rafa também. Então, eu penso que daqui para frente, é ruim dizer isso, né? Mas não é ser pessimista, nem alarmista, nem catastrofista, nada disso, nenhumista. Realista. Talvez só um realismo, né? Realista, que daqui, ladeira abaixo, e aí as pessoas precisam realmente fazer escolhas. E a primeira escolha que elas têm que fazer, além de se, né, pensar em tudo que é terreno, é a escolha espiritual, né? Então, a gente está caminhando para isso. Pastor Giovanni, eu quero agradecer a oportunidade. Quero também aproveitar aqui, agradecer o Rafa, né, pelo convite ali, ainda informal, dessa questão aí do Geopolítica Premium. Parabéns, Rafa, pelo teu trabalho, sabe? Tu é uma pessoa que tem despertado muita gente, né? E o teu trabalho é de muita relevância na plataforma, pastor Carlos, pastor Giovanni. Agradecer os irmãos que estão aqui com a gente também, todos eles, né? De todos, possivelmente aí de um pouco de cada canal. E dizer que quero fazer também, estender o mesmo pedido que o pastor Carlos fez aí. Quem desejar cooperar aí com o pastor Giovanni, é bênção, né? Eu sempre falo que abençoador não é aquele que recebe, abençoador é aquele que dá, né? Porque há um mistério nisso aí, né? Melhor dar do que receber, há um mistério poderoso nisso aí. Provérbios diz que aquele que dá aos pobres, né, empresta a Deus, e Deus pagará a retribuição. Então, isso é forte, né? É cumprir Mateus 25, é cumprir Mateus 6, Deus recompensando publicamente, é cumprir Tiago 2, verdadeira religião, visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e guardar-se da corrupção do mundo. Então, gente, assim, só tenho a agradecer vocês, tá? Agradecer a primeira live que eu estou fazendo aqui com o Rafa, né? Com certeza a gente vai estender aí esse relacionamento, vai estreitar. O Rafa, muito feliz de estar aqui contigo. O pastor Carlos, já fiz algumas lives, o pastor Giovanni também, a gente sempre está atuando aí. Mas é bom, Rafa, tu tá nesse time com a gente, é bom a gente estar no teu time também, agradeço muito esse privilégio, né? Tu estás aí com um público bem relevante na plataforma, graças ao trabalho. Vamos massacrar o Rafa, porque é 3 pré e um pós aqui, hein? Ainda bem que eu não levantei essa bola. Não, mas eu sempre falo assim, ó, as pessoas ficam se degladiando, e isso, gente, é secundário. Ninguém vai ser salvo, deixar de ser salvo se o cara é pré, se o cara é pós, se o cara acredita nesse ou naquele como candidato ao anticristo, se o cara acredita que, enfim, né, são coisas secundárias, não é doutrina fundamental, né? Então, aquilo que não nega a nossa fé, é até bom, porque a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria, e tem outra, né? Existe até uma frase popular que diz assim, a unanimidade é burra. Então, é muito importante que a gente tenha seja eclético nessa questão, porque quem cresce é o povo de Deus. O Robson Sabino está dizendo, o Rafa não está sozinho, eu sou pós também, viu? E é membro aqui do canal, olha para você ver. Você vê a unidade, ó, ele é membro aqui do nosso canal. Verdade. O Robson também está sempre lá comigo, gente boa.
Rafa, eu quero passar para você, para a gente, então, caminhar para o final. Teve uma irmã que sugeriu isso aqui, é importante mesmo, eu não vi que você fazendo esse comercial lá no seu canal, e a gente termina com esse comercial, vou tocar ele agora aqui, e o Rafa, então, faz aí o seu comentário e a sua consideração final. Esse comercial tá bem sinistro, e fala do fim da grana, do papel, olha só. Não adianta rezar, nem fazer corrente, não adianta se disfarçar, ou fazer plástica, andar em bando, fazer chantagem, ou escrever palavras bonitas. Não adianta pedir por favor, fazer mímica, nem se jogar de desespero. Olha o piso da maçonaria ali, Rafa. O dinheiro que você conhece está com os dias contados. Chegou o Super Digital, a nova versão do seu dinheiro. Baixe. Então aí nós temos a referência do olho que tudo vê, o piso da maçonaria, tem a pirâmide, tem eles dizendo que o dinheiro está com os dias contados, não adianta rezar, não adianta fazer corrente, não adianta pedir por favor. Então é isso, Rafa, tá bem escancarado, você pode fazer seus comentários aí, que eu tenho certeza que tem alguma coisa pra gente aí. Pois é, olha, antes de comentar, eu quero externalizar aqui minha gratidão, né? Me sinto muito privilegiado, falo com sinceridade, porque ter sido convidado para estar aqui com vocês, né? Tá aí o pastor Marcelo, pastor Carlos Cardoso, aqui com o Giovanni também, que é um brother que Deus tem nos conectado nesse tempo. Então, eu dobro aqui minha gratidão. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui próximo a vocês. Vamos estender essa parceria, essa amizade. Tenho certeza que só o reino ganha com isso, né? Fiquei muito agradecido mesmo, né? E saber que vocês acompanham o canal lá, e minha responsabilidade dobra mais ainda. Eu tenho que ter mais cuidado, né? Só tem craque, fera acompanhando lá. Obrigado. Bom, Giovanni, eu acho que essa questão dela falar que está com uns dias contados, está fazendo referência a 2023. Eu acho que a primeira coisa que eu queria destacar, pessoal, que está com os dias contados é porque eles têm um prazo, eles têm um tempo estabelecido para poder mudar o calendário o calendário da Irmandade, né? Para poder mudar, dar esse reset no sistema financeiro. Então, a primeira coisa a destacar é isso. E ele está mostrando justamente a transformação, os passos que eles seguiram. Só que é algo que provoca estranheza, porque o sistema convencional bancário, ele está falando contra ele mesmo, né? Não é de se estranhar, porque ele depende do físico. A maquininha da rede é do Itaú, as outras maquininhas são do Santander, né? E por aí vai. Então, eles estão falando da abolição das coisas que geraram recursos para eles mesmos. Então, obviamente, é que tem uma chave por trás disso que a gente pode entender, é que tudo vai convergir para mais lucro, porque eles sempre trabalham com essas mudanças, nessa virada de ciclo, e eles sempre lucram bilhões, né? Não é só o Bill Gates que lucra bilhões com seus livros e seus esquemas, né? Essa truxa, etc. Os bancos estão ligados a isso. Então, toda essa mudança, essa imposição, eu lembro de uma outra fala, se eu não me engano, foi do Bradesco, dizendo ou você se posiciona ou você é posicionado. Santander. Do Santander, pronto, perfeito. Eles não vão deixar margem ao mundo fugir dessa realidade. Hoje na live eu comentei com o pessoal lá, eu não estendo muita fala aqui não, porque o pessoal já deve ter acompanhado na live hoje mais cedo, ao meio-dia, que eu falei de um economista que eu admiro, um cara novo, está aí na internet já falando já há um tempinho, que é o Fernando Ures, que quando eu fazia trade, né, de criptomoeda, eu assistia muito Fernando Ures, e ele lançou um vídeo hoje falando, olha, as moedas digitais dos bancos centrais é o demônio que vai acabar com a liberdade das pessoas. Inclusive, se sou eu falando, quem não é cristão vai achar que eu sou sensacionalista, mas aí tem um economista que não tem nada de cristão falando sobre o tema que eu todos os dias, assim como vocês, dizendo que é o checkmate da elite mundial visando o controle, né? O controle das pessoas. Então isso dará ao sistema como um todo uma virada gigantesca, que é o reset, que passa por isso aí, e é a preparação para o sistema de controle mundial, ou sistema da besta, que passa pela tecnologia, o sistema financeiro também.
Então, assim, o reforço que eu faço a todo mundo, diante do que a gente está falando, diante desse comercial, etc., é que todas essas informações, qualquer pessoa sem o Espírito Santo, qualquer pessoa sem uma perspectiva bíblica, escatológica, de Mateus 24, Lucas, né, Lucas 21, Marcos 13, os escritos de Apocalipse, dos outros profetas, não teriam um norte. Os discípulos de Jesus, logo na saída lá do templo, admirados com o templo, Jesus dá aquela fala, dizendo, olha, não se admire com isso aí não, isso não vai sobrar pedra sobre pedra. E aí os discípulos pedem para Jesus que todo mundo pede ao Marcelo, pastor Carlos, pede ao Giovanni, me fala uma data, me diga uma data. E eu falo assim, não preciso te dar data. Jesus, do mesmo modo, disse para os discípulos, os sinais, olhem para os sinais. Pelos sinais vocês entenderão o tempo, como a tribo de Issacar que conhecia os tempos e as épocas. Então, assim, nós, que temos o Espírito Santo, falamos dessas coisas, falamos porque acreditamos que Jesus disse, olha, cuidado para que ninguém vos engane. A abertura do texto de Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, cuidado para que ninguém vos engane. Então, a máxima do nosso trabalho, né, que vocês fazem brilhantemente, do meu trabalho, é despertar as pessoas para que elas possam se voltar para a palavra e fortalecer a fé. Porque Jesus disse que quando nós virmos essas coisas acontecerem, é porque a nossa redenção estava muito próxima. Então, se resume a isso. A nossa redenção está muito próxima. Então, quanto mais a gente entende que as coisas estão evoluindo, é sinal de que verdadeira e fiel é a palavra, e nós veremos, estamos vendo essas coisas acontecerem, e nos alegramos no Senhor, né? E oramos e trabalhamos para que outras pessoas continuem abrindo seus olhos, se despertando, se voltando para Cristo. Eu acho que esse é um tempo, todo mundo que está assistindo a gente agora, de entender que corra para o Senhor Jesus, fortaleça a sua fé, ame ao Senhor de todo o teu coração, siga a máxima de Hebreus, que é seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Acho que é isso daí que a gente tem que entender. Estamos com um único objetivo, né? E aí, o Marcelo falou de modo tão especial, independente do seu viés teológico, se é pós, se é pré, sabe, durante muitos anos eu via, né, as pessoas no YouTube se rivalizando, competindo, ostentando teologia, ostentando, eu sou um escatólogo, você não é nada. E isso daí é uma futilidade teológica, é uma futilidade intelectual e também não agrega em nada no reino. Nossa missão é despertar as pessoas e fazer com que elas entendam, olha, agora é a hora, não dá mais, não tem mais volta, não tem mais volta. Olhando para Israel, olhando para a economia, olhando para a tecnologia, olhando para os sinais no céu, olhando para os sinais na natureza. A Alemanha agora, hoje, a Alemanha tem muitas pessoas que se foram, para usar aqui uma figura de linguagem, muitas pessoas se foram na Alemanha hoje, com um temporal nunca visto na Alemanha nas últimas décadas. São sinais no mundo inteiro. Então, tudo que está acontecendo no sistema mundial, tudo que está acontecendo na terra, no céu, nesse sistema de saúde, prova para a gente que a palavra é verdadeira e nós estamos seguindo esse farol, que está mostrando o caminho, e nós estamos no caminho certo, meus irmãos. Mais uma vez, obrigado pela presença de todo mundo aqui, meus apoiadores que eu já vi aqui, estão presentes aqui. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado aí, pastor Carlos, pastor Marcelo, Giovanni, pelo carinho, todo mundo aqui do Povo da Fé. Que o Eterno abençoe vocês. Valeu aí pelo convite. Estou aberto a sempre estar aqui quando vocês solicitarem. Valeu mesmo. Cara, que finalização, hein? Essa live foi bênção do início ao fim. Agora, eu para mim finalizar aqui, eu quero agradecer ao pastor Carlos Cardoso, que é um amigo que Deus me deu, tem uma grande estima, consideração. Rafa, pelo amor de Deus, tem me ajudado muito também. O seu apoio aqui nesse canal, sabe, é muita bênção para todos nós que estamos aqui. Pastor Marcelo de Carvalho é quem me inspirou a dar o start aqui nesse canal. Hoje o meu canal, assim, ele tem esse nicho, porque ele me deu uma empurrada. Eu tinha medo e ele me empurrou e disse, não, vai que você é bom, você consegue. E é o que diz a Bíblia, né? É um ajudando o outro, é um animando o outro, e essa é a função da igreja, um levantar o outro. Então, obrigado a todos vocês. E eu quero só dar uma notícia bem rapidinho aqui para os irmãos. Olha só, o meu Instagram bateu os 12 mil seguidores. Eu prometi para os irmãos que quando ele batesse os 12 mil seguidores, o meu Instagram pessoal ali, que é o @PRGiovanniDias, eu iria fazer um sorteio lá.
E o canal Povo da Fé está chegando a 30 mil seguidores. Então é assim, os irmãos que querem participar do sorteio, vai ser muito simples, vocês que estão aqui são privilegiados. Tira uma foto ou um print dessa live, tá? Tira uma foto ou um print dessa live, posta no seu Instagram e marca essas duas hashtags aqui. Se vocês puderem também marcar os meus irmãos, pastor Marcelo de Carvalho, Rafael Bittencourt e pastor Carlos Cardoso, marque também, e aí vocês vão estar dentro do sorteio. Vou fazer uma live, olha, o Rafa já está fazendo lá, né? Eu vou fazer... tô aqui agora. Eu vou fazer uma live lá, a gente vai sortear, ó, a caneca do Povo da Fé, camisa, vai ter sorteio de valores. Uma pessoa disse, pastor, quando você for fazer o sorteio, me fala que eu vou dar um valor para abençoar a vida de alguém. Então é um abençoando o outro. Você vê que benção, pastor Carlos Cardoso? Vai ter valores, eu não vou falar quanto que é aqui, porque eu não sei ainda direito, mas, sei lá, mais que 200, 300, eu acredito que seja, eu também vou colocar um pouco para abençoar a vida de alguém. Então você vai agora marcar o @canal Povo da Fé e o @PR Giovanni Dias, também o Rafael Bittencourt, você colocou o Rafael já é o primeiro lá que aparece lá. Carlos Cardoso também. Como que é o teu @, pastor Marcelo? Ministério Ciência da Profecia. Ministério, o pastor Carlos Cardoso é PR Carlos Cardoso, né, pastor? É isso mesmo, Carlos Cardoso. Tá. Então você vai fazer isso. Se estiver na televisão, tira uma foto da TV, se estiver no celular, tira um print e pronto. Eu faço o sorteio daqui uns 5, 10 dias, eu vou colocar um prazo lá para a gente estar fazendo o sorteio e vou fazer uma publicação também oficial lá, tá bom? Deus abençoe a todos. Obrigado mesmo pela doação do tempo de vocês, meus amigos. Eu estou de vera muito feliz hoje porque vocês estão comigo. Obrigado mesmo. Feliz é quem tem amigos como vocês. Pastor Marcelo, pastor Carlos Cardoso, fiquei muito feliz por vocês aí terem tido essa iniciativa aqui nessa live. Carlos Cardoso vai ter um link dele aqui na descrição. Ele está doando um livro, é isso, pastor? Isso. A pessoa só linkar lá e ganha o livro automaticamente. É um e-book, né? Vai direto para o e-mail. Tá, então vou deixar o link aqui na descrição e você vai ganhar um livro aí, Desvendando os Mistérios do Apocalipse, do pastor Carlos Cardoso. Muito bom. Deus abençoe a todos. Uma coisa importante só. Uma perguntinha para o Rafa só. A barba vai voltar ou vai ficar assim? Vai voltar, varão. Vai voltar. Não poderia terminar essa live sem dizer assim, ó, Rafa, vou até colocar ele na tela toda aqui e vou falar isso pra ele, pra gente ver a cara dele, ó. Tu tá com cara de mané, viu, Rafa? Tá com cara de mané, meu irmão. Tá pegando a fala do meu filho de 3 anos aí, cara. Pra você ver que eu te acompanho, hein? Eu não tô xingando ele não, viu, gente? Isso aí é ele que falou no canal dele, que o filho dele, ele e o filho dele tem esse costume aí, né, de filho, tá com cara de mané, a brincadeira de pai e filho. Então, bom, gente, Deus abençoe. Deixa eu dar a bênção apostólica aqui, fazer uma oração de gratidão. Pai, eu te agradeço por todas as coisas que foram feitas aqui, que foram ditas. Obrigado pela vida de todos os seus filhos que participaram conosco, os que já se inscreveram no canal, que já deixou like, aquele que já interagiu conosco, que vai se inscrever no canal dos nossos irmãos também, que eles sejam abençoados através dessa inscrição, que o teu nome seja glorificado na vida de cada um, hoje, amanhã e sempre, para a glória do nome do Senhor Jesus. Assim nós oramos e agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o amor de Deus, a graça de Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, não só hoje, mas para todo sempre. Você diga amém. Amém. E graças a Deus. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe a todos.